Estamos de volta aqui com o programa Polêmica e a nossa entrevistada de hoje é a educadora Odisseia Carvalho. Odisseia, tem outro tema também importante, intimamente ligado à área de educação, que é a questão do Fundeb. O Fundeb é uma polêmica também, uma série de discussões, alguns professores questionam o poder público acerca da alocação desses recursos. Qual é a visão que você tem com relação ao Fundeb? A questão do Fundeb é uma luta histórica nossa no município de Campos, porque desde 2007 o Fundeb vem substituindo, né? O que é o Fundeb? Primeiro é dizer o que é o Fundeb. O Fundeb, na verdade, é um fundo, é uma cesta de impostos que vai como se fosse por uma conta bancária. Então, você tem impostos do município, do estado, do governo federal, que vai para essa conta bancária a nível da União, e aí a União complementa com o seu percentual. E ele faz uma redistribuição nos estados. Então, tem estados que, de acordo com o número de alunos, ele recebe menos, então a União complementa. A nível do estado do Rio de Janeiro, você tem esse recurso que é repassado para o município. 60% desse recurso tem que ser de gratificação para o professor. E 40% ele pode ser gasto em materiais didáticos. Essa gratificação não incorpora, né? Não incorpora. Tem que ser de materiais didáticos, podem ser usados com a manutenção da escola, uma série de critérios colocados para isso. O que acontece hoje no município? O Fundeb é utilizado para pagar totalmente o salário do professor. E aí você tem dentro da Constituição algo que diz, uma lei lá que coloca que a União tem que gastar 18% do seu orçamento com educação, o Estado 25%, o município 25%. Se ele pega 1 milhão, que é isso, do Fundeb que vem dessa cesta, dessa conta bancária, para o município e paga os profissionais da educação, onde estão os 25% que ele gasta? Deveria, pelo menos, gastar. Então, essa é uma polêmica que o CEP já entrou no Ministério Público. Na verdade, ele usa os 25 na sua totalidade de 100. Pois é, e a gente precisa saber para onde está indo esse 1.500.000 milhões que está vindo do Fundeb para o município. Então, isso precisa ser justificado. Porque, por exemplo, no contra-cheque que nós vimos de Cambuci, está lá o salário base do professor e está especificado Fundeb R$ 1.500. Existem municípios que têm até 14º, por conta do Fundeb. Essa referência não tem nos contra-cheques. Não existe isso. Não existe referência nenhuma no contra-cheque? Não existe referência nenhuma no contra-cheque e a gente não sabe do que é feito esse recurso que vem desta conta bancária. Então, nós precisamos realmente mudar esse quadro. Um quadro, inclusive, Cláudio, que Campos tem 200.000 habitantes que não tem instrução ou não possui nível fundamental. Dentro de um cenário de 530.000 habitantes. Gritante. Olha, 67.000 possuem ensino médio. Apenas 31.000 habitantes têm um ensino superior. Então, por isso que a gente chama que Campos é o pobre município rico. Quando você tem uma população que não tem cursos, qualificação profissional, não tem condições de trabalho dentro das escolas, não tem número de escolas suficientes para poder atender a demanda dos nossos alunos, que hoje nós temos cerca de 6.000 crianças que sobram na matrícula escolar. E aí eles vão para as escolas particulares. Migram, né? Então, isso é uma realidade que precisa ser mudada. Perfeito. Vamos aproveitar que a gente está no último bloco. Último questionamento direto, onde a gente falar um pouquinho de eleições gerais desse ano. Qual é a nota que você dá para a educação em nível federal, estadual e municipal? De 0 a 10 para cada uma. De 0 a 10, eu considero 8 para nível federal. A nível estadual, tem algumas condições que ainda facilitam. Vamos colocar aí uns 5. E mantém os 3,6 da nível municipal. Vamos falar um pouquinho agora de eleições gerais. Nós temos aí algumas pré-candidaturas que com certeza devem se consolidar. Uma é do PT, que é do Lindbergh. Nós temos aí do deputado federal Antônio Garotinho, temos também a do Luiz Fernando Pezão e outras que podem aí também se solidificar. Qual é a sua leitura que você faz com relação a essas eleições
e quais são as possibilidades aí, um pouquinho de cada um? Olha, O que você assiste aí por cima ainda um pouquinho? Nós estamos, assim, trabalhando muito, né? O senador Lindbergh Farias, que é o pré-candidato ao governo, ele é uma pessoa, assim, muito dinâmica, ele tem uma empatia com a população, com o povo, e já mostrou a sua experiência enquanto prefeito de Nova Iguaçu, que saiu de lá com uma aprovação muito grande, inclusive na área da educação. Né, na época nós tínhamos um dos melhores salários, era também em Nova Iguaçu, implantou a questão de escola em tempo integral, que é uma outra coisa importante para que esse professor, né, fique lá trabalhando na escola, não tenha que sair de escola em escola para trabalhar. Então ele tem propostas realmente que dá para concretizar, e a gente acredita que as caravanas da cidadania que nós estamos realizando em todo o estado do Rio de Janeiro é uma forma da gente estar ouvindo a população, né, absorvendo o que a população deseja, e aí realizar, inclusive, o nosso plano de governo em cima dessas propostas. Eu acho que isso é positivo. Nós temos um alinhamento, a princípio, desses 3 candidatos com o governo federal, né? Sim. O Lindbergh, por questão até partidária, o Garotinho, por questão de alinhamento político, né? E também o Pezão, até porque o PT faz parte do governo. Isso. 2 perguntas. Uma com relação ao PT. Qual vai ser o discurso do PT, sendo ele parte integrante do governo do PMDB tantos anos? Vai adotar, na sua opinião, né? Vai adotar uma política de não agressão e focando nos outros candidatos, Isso. e a princípio assumindo até os próprios erros do governo, ou ele realmente vai botar a cara na reta? E entendo que a política adotada por todos nós, a orientação dada, não é de confronto com o PMDB, porque o PMDB é nosso aliado, né? Estamos ainda em busca de costurar uma aliança do PT com o PMDB. Se não tivesse feito parte do governo, de repente o discurso seria outro? Seria mais de embate? Não acredito. Na verdade, o que nós estamos nesse momento buscando colocar é de que nós precisamos avançar. Existem coisas que foram feitas no governo, né, com o PMDB, que foram positivas. Agora, tem outros que precisam avançar, e é o discurso do próprio senador Lindbergh em todos os programas. Nesse sentido, nós precisamos avançar, principalmente na questão do transporte. Aproveitar o que já tem e tentar melhorar. Exatamente, melhorar. Agora, não deveria ser, não deverá ser. Há aí algumas questões que no início, né, alguns confrontos, mas que foram amenizados, e Lula, inclusive, interviu, e vamos lá, vamos sentar. Não é essa a estratégia. Nós não temos que ser inimigos. Nós vamos apresentar as nossas propostas. Hoje, na sua opinião, qual o principal adversário do pré-candidato Lindbergh? Eu entendo que não só do PMDB como do PT, né, e esse conjunto de alianças, é o deputado federal Antônio Garotinho, porque a gente já conhece a experiência, a gente sabe que ele tem nas pesquisas um percentual bom de avaliação, mas também é bom lembrar que o índice de rejeição também é muito alto, né? Então, isso facilita que o que não acontece com o Lindbergh, que ele tem um percentual bom de aprovação, né, nas pesquisas está bem pontuado, e tem um índice de rejeição muito menor. Então, a gente avalia que isso faz com que haja um crescimento. Entendemos que a máquina estadual é uma máquina pesada, é uma máquina que vai haver um investimento. A gente está vendo aí o percentual Pezão não consegue muito decolar, mas, de qualquer forma, a máquina é poderosa. Ela leva pelo menos para o segundo turno? Pois é. Então, eu acredito que, na verdade, vai ocorrer, e aí vão ter que ter as composições. A gente ainda tem esperança, né, dessas negociações. Nós tivemos agora o Washington Quaquá, que é o prefeito de Maricá, que assumiu o estado do Rio de Janeiro como presidente do PT, e já está, inclusive, procurando dialogar com o Sérgio Cabral, procurando dialogar com o próprio Pezão, a pedido de Lula. Há diálogo com o Garotinho também? Não. Nem no segundo turno? Não. Eu não acredito. Eu não acredito. Porque política não sei se é uma questão. É a arte da nuvem, né? Porque, na verdade, o que acontece? Quando fala assim, há um alinhamento, né? Um alinhamento pelo partido, do PR. Sim. Mas isso, para Garotinho, não existe alinhamento partidário. Ele é ele, né?
Nós tivemos então, aí você vê mais dificuldade nisso acontecer, né? O fora Lula o tempo todo, Clarissa falando, o próprio Garotinho. E mas a Dilma acomodou ele também no governo. Mas mais ou menos. Acho que é muita coisa de discurso, a própria Dilma sabe quem é o Garotinho. Os deputados federais do Partido dos Trabalhadores estão aprendendo então, você acha a mais difícil um alinhamento? Muito mais difícil. Você espera, com essas novas regras eleitorais, você espera uma eleição mais do gogó e menos do dinheiro? Não, na verdade, o dinheiro acaba sempre... Fazendo um diferencial, não tanto quanto antes. Mas eu digo assim, esse discurso, por exemplo, o Lindbergh, ele tem essa coisa de partir para a rua, de partir para dialogar. Então, isso não é o recurso que vai fazer a diferença nesse crescimento dele. Mas o Garotinho também tem esse perfil, né? Mas o Garotinho, ele utiliza muitas das vezes, né? Há indícios aí, inclusive está sendo processado em várias pelo Ministério Público. O Lindbergh também está resolvendo algumas ações de improbidade administrativa. Mas de qualquer forma, essa é uma característica maior do ex-governador Garotinho do que do Lindbergh. Rede social. Rede social também. Você acha que vai influenciar? Também vai influenciar. Acredito e muito. Nós tivemos agora essas mobilizações a nível, né, em junho de 2013, que foram fortíssimas através da rede social. Vamos aproveitar um pouquinho. O que você achou dessas manifestações? Você acha que elas vieram para ficar? Você acha que outras questões que surgiram, nós vamos ter essa capitalização de mobilização de novo? É uma coisa que foi momentânea ali? Não, pode até ter sido momentânea, mas que estão esperando as eleições? Depois aconteceu uma qualificação dessas mobilizações. Mas estamos sem identificação ainda de líderes, Isso, né? Não temos. Isso vai dificultar futuramente? Eu acredito que nós estamos construindo essas novas lideranças, né? O próprio Lindbergh, ele é fruto de uma liderança que é da época da UNE, a época do Fora Collor. Então, acho que essas novas lideranças vão surgir, né, assim, gradativamente. E o que houve foi uma qualificação dessas manifestações. Mais contundentes, mais fortes. Os médicos indo para as ruas para protestar, os sindicalistas, né, os professores. Então, houve uma qualificação dessas manifestações. É lógico que o povo brasileiro ele estava realmente, vamos dizer, sufocado, e ali houve uma grande oportunidade. Nós tivemos mais nas ruas, povo ou militância? Povo. Povo com militância e militância. Mas mais o povo. Ali era povo. Qualificou mais. Sim, sim. Deu mais embasamento. E aqueles militantes que não foram para a rua para lutar perderam a oportunidade. o bonde da história, né? Então, eu tive a oportunidade de participar, não só a nível de campos, como a nível de estado, de algumas manifestações, e você via ali a vibração, né? E aí, lógico que aí você tinha também esses grupos, né, que se aproveitaram aí para o vandalismo e tudo, que, no meu entender, se aproveitaram disso. Na verdade, isso não qualificou, isso acabou, né, principalmente para a opinião pública, maculando ficando uma coisa ruim, né, porque não é desta forma, depredando, né, o patrimônio, que vai resolver, né, que vai resolver, em forma nenhuma, usando de violência. Aproveitando, Odisseia, pré-candidata? Alguma coisa ou vai aguardar um pouquinho para tentar voltar? Nós vamos aguardar. O senador Lindbergh me chamou para coordenar a campanha dele a nível do Norte, e aí é uma responsabilidade muito grande você coordenar uma campanha e ser pré-candidata. Então, nesse momento, a gente tem que olhar a floresta toda e não olhar a árvore, né? Então, nesse momento, nós estamos com a coordenadora. A prioridade agora vai ser coordenar a campanha do senador Lindbergh Farias. Perfeito. Eu queria agradecer muito a tua presença e gostaria muito que você fizesse as suas considerações finais. Bom, eu aqui agradeço, colocar principalmente que as pessoas precisam continuar acreditando, né, na honestidade, na solidariedade, na fraternidade e principalmente na escola pública. Eu, como educadora, sou apaixonada pela escola pública e acredito que ela é capaz de transformar o cidadão que está lá, que chega para a gente, que essa criança, depois o adolescente, ele vai poder ser um homem capaz realmente de se reconhecer na sociedade e fazer com que a sociedade seja uma sociedade melhor. Perfeito. Nós conversamos aqui com a educadora Odisseia Carvalho e até semana que vem com mais um entrevistado.